Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista e hoje eu vou falar para vocês a respeito de quais cálculos renais que a gente deve operar. Bom, uma avaliação muito comum que a gente vê no consultório de urologia são os pacientes que eles realizam algum ultrassom, uma tomografia, ou para investigar cálculo renal mesmo, ou para avaliação de alguma outra queixa e acabam identificando algum cálculo ou microcálculo nos rins. Então eles vêm passar no urologista para a gente falar para eles o que eles devem fazer a respeito desses cálculos. Então quando a gente vai avaliar um cálculo renal, a gente avalia principalmente duas coisas: a localização desse cálculo e o tamanho dele. E na maioria das vezes os pacientes eles vêm com cálculos muito pequenos, cálculos de até 3, 4 milímetros, ou muitas vezes até microcálculos, que o radiologista ele nem quantifica ali o tamanho desses cálculos. Então, esses cálculos pequenininhos de até 3, 4 milímetros, a gente tem uma tendência a observar esses cálculos. E por que a gente faz isso? Porque são cálculos muito pequenos e que eles ficam ali paradinhos no rim. A princípio eles não costumam causar sintomas, então eventualmente se o paciente ele tem alguma dor, principalmente se essa dor ela está associada ali com movimentação, com alguma posição que o paciente fique, na imensa maioria das vezes essas dores elas não têm relação com os cálculos, elas são dores de origem mais ortopédica ou de coluna ou por alguma alteração no quadril ou muscular, mas elas não estão relacionadas a presença dessas pedrinhas bem pequenininhas. As pedrinhas elas ficam soltas lá no rim e, como eu falei, na imensa maioria das vezes elas não costumam dar sintomas. E elas estão ali no rim. Se um dia elas caírem no ureter, que é o canil que liga o rim até a bexiga, esses cálculos de até 3, 4 milímetros, eles têm uma chance muito alta de eles serem eliminados espontaneamente. O paciente ele até pode apresentar algum quadro de cólica renal, algum quadro de dor, mas a chance dessas pedrinhas saírem sozinhas é muito grande. Por isso que a gente, na maioria das vezes, a gente tem uma tendência de só observar cálculos de até 4 milímetros. Se o paciente ele tem diversos cálculos no rim de até 4 ou 5 milímetros, cálculos que não são tão grandes, mas ele tem 7, 8 cálculos no rim, aí a gente pode conversar com o paciente, porque quando ele tem muitos cálculos, a chance de ele vir a ter diversos quadros de cólica renal não é tão desprezível, ele pode até eliminar, mas ele, pelo fato de ele ter vários cálculos e ele ter constantemente cólica renal, a gente pode conversar com o paciente para avaliar ver se ele quer que a gente vá lá até o rim e limpe o rim dele, ou seja, tire todas essas pedrinhas que estão lá no rim. Cálculos acima assim, de 5, 6, 7 milímetros, ou seja, cálculos acima de 5 milímetros, de 6 milímetros para frente, a gente pode conversar com o paciente, tá certo? Se ele quer observar ou se ele tem uma tendência de tirar. E o porquê disso? Porque quanto maior vai ficando o cálculo, acima de 6 milímetros, ele tem uma chance menor de ele sair sozinho, ou seja, ele está lá quietinho no rim, tá certo? Ele não costuma causar sintomas também, mesmo cálculos de 6, 7 milímetros, ele está lá quietinho no rim, mas se um dia ele cair no ureter, ele tem uma tendência a obstruir ali e ficar parado, não sair sozinho, tá? Então aí o paciente acaba tendo que realizar uma cirurgia de urgência para retirar esses cálculos. Então muitos pacientes que identificam essas pedrinhas em algum exame de rotina, a gente pode conversar com eles. Tem muito paciente que prefere observar, que não sente nada, e tem paciente que prefere retirar esses cálculos porque às vezes viaja muito, não quer ter quadro de cólica renal. Então esses pacientes a gente conversa com eles para ver o que eles preferem na tomada de decisão. Mas cálculos acima de 6 milímetros, a gente já pode conversar mais com o paciente para ver se ele quer retirar esses cálculos. Pacientes que eles têm um rim só, pacientes que têm rim único, ou porque nasceram com um rim só, ou porque eventualmente tiveram que tirar um rim por conta de algum tumor, ou cálculo renal, ou algum outro motivo, esses pacientes também, se a gente encontra cálculos que são maiores, ou mesmo cálculos de até 5 milímetros, se a gente encontra alguma pedrinha, então a gente tem que conversar e avaliar muito bem com o paciente, porque se eventualmente alguma pedrinha ela sair e obstruir ali, ficar paradinha no canal, esse paciente, como ele tem um rim só, ele pode ter um quadro ali de uma insuficiência renal. Então a gente conversa com esses pacientes para avaliar
e, se precisa, a gente retira esses cálculos num tamanho menor do que aqueles pacientes que têm 2 rins, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos cálculos renais, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.